Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam mais uma vez com vocês, amados irmãos e queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez, irmãozito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Hoje é o dia alusivo da Reforma Protestante, né? Que tudo começou com Martinho Lutero, né? E sabemos de tudo que aconteceu para que pudesse falar mais de Deus, explicitamente, né? Através da palavra das suas Santas Escrituras. Por isso que é um dia muito importante, o dia da Reforma Protestante, todo dia 31 de outubro de cada ano. Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 60, que tem como título Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai, o escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. E para a nossa meditação e reflexão, eu vou deixar aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 até o 19. E eu vou dar continuidade a essa palavra, que vai falar sobre a cura de 10 leprosos. Que diz assim, a partir do versículo 11, do capítulo 17 de Lucas. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus
lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, vemos aqui uma palavra sobre a cura de 10 leprosos, não é? E no versículo 1 diz assim que Jesus estava passando pelo meio de Samaria e era um samaritano. Essa pessoa, né? Esse que voltou a agradecer a Deus. Você vê como é que é as coisas, né? Jesus estava no meio de Samaria e da Galileia. É o caso aqui. Não foi o caso lá da mulher do poço de Jacó, daquela ali que Jesus falou todo o relato da vida dela, que também era samaritana, mas só que ela disse a Jesus: como vem tu pedir água para mim beber, se tu és judeu? Um samaritano. Mas ali Jesus não precisou entrar em Samaria. Ela mesmo levou a palavra de Deus através de Cristo Jesus e proclamou o evangelho lá em Samaria. Mas aqui Jesus entrara em Samaria e também na Galileia. E aqui Jesus vai encontrar os 10 leprosos numa aldeia, tá? Versículo 2. Disse eles que ficarem de longe, e gritaram, bem de longe, porque eles eram o quê? Imundos. Os leprosos eram pessoas separadas, que eram doentes, e viviam no reduto de doentes, não podiam andar com as pessoas que eram sãs. Eles eram lá praticamente prejudicados, e ninguém queria saber dele, rejeitados, não é? Essa é a palavra, por causa da sua enfermidade e sua doença. Mas ele disse de longe: Senhor, tem misericórdia de nós, né? Porque mesmo de perto, Jesus não ia pegar lepra nenhuma, porque Jesus era o Filho de Deus. Ele veio para curar. E ele não pegava doença nenhuma como nunca pegou. Ele, aliás, curava os que estavam doentes, tanto na parte carnal como na espiritual. Aqui foi na carnal também, mas foi na espiritual só de um, viu? Versículo 14. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus poderia ter curado todo ele, mas Jesus conhecia todos os 10, por fora e principalmente por dentro. Por isso que Jesus disse: vai mostrar aos sacerdotes, que Jesus já sabia que só ia voltar um para agradecer a ele, né? E prostrar-se a ele de joelhos ali. E os outros 9 se escafedeu na maneira de falar, né? Não quiseram Jesus, não quiseram a salvação. E aqui no versículo 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Estão vendo aqui? Que foi curado, samaritano, foi curado. Esse voltou dando glória a Deus, não é? Então, a gente vê a história do samaritano aqui, que também era um leproso. Os samaritanos não gostavam de Jesus, não era da linhagem de Cristo. Mas Jesus não fez acepção de pessoas, nem de samaritanos, nem de judeus, de nenhuma pessoa, desde que viesse a aceitá-lo lá também, como seu libertador e salvador das suas vidas. E no versículo 16 assim: e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, né? Você veja como é que é. E esse era samaritano. Por que era samaritano? Porque os samaritanos eram um povo que não gostava de Jesus Cristo. Eles não gostavam. Cada linhagem de Jesus. Eles não gostavam, não se davam bem os judeus com os samaritanos. Mas não é o caso desse aqui. Não é o caso também do samaritano, aquele que uma pessoa foi também espancada até a morte, e vinha um samaritano com sua cavalgadura, passou ali um sacerdote também, e passou de largo, passou também um levita, não quis saber daquele moribundo que estava à beira da morte, mas um samaritano cuidou das suas feridas, botou no lombo da sua cavalgadura e levou até uma hospedagem. E era um samaritano também, repare só. Aí Jesus perguntou: quem usou mais de compaixão?
Foram o levita, foi o sacerdote ou foi o samaritano? E respondeu a pessoa, foi o samaritano. Então vai e fala o mesmo com o teu próximo. Com aquele que é próximo a ti. Ama ele como esse amou aquele que estava à beira da morte. E disse mais, né? Aquele samaritano, cuida dele, levou até uma hospedaria, e disse ao hospedeiro, cuida dele que na volta que gastares a mais, eu pagarei, porque ele tinha pago 2 moedas, ninguém sabe o valor, ou 2 denários, 2 moedas, na volta eu pagarei o que gastares com ele. Olha só que coisa ótima que a pessoa tem que fazer pelo seu semelhante, não sabendo quem é ele, mas usou também de misericórdia através de Cristo Jesus. E no versículo 17 diz assim, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Versículo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele era um estrangeiro, não é? Se nós sair daqui e formos para outro país, nós lá vamos ser também estrangeiros, a não ser que nós andamos aqui e passamos a pregar o evangelho em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros. Mas sair daqui para outro país, nós também vamos ser considerados lá estrangeiros, porque somos do Brasil, se formos para a Inglaterra, se formos lá para a Arábia, para qualquer parte do mundo. Somos considerados como estrangeiros de outro país. E aqui, no versículo 19, e disse, né? Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha o que Jesus disse aí. Além da fé dele ter curado ele, Jesus disse, a tua fé te salvou. Aqueles 9 que não foram à procura de Jesus, perderam inclusive, eu creio, a salvação. Porque Jesus diz lá no Evangelho de João 14,6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E ainda torno a dizer, lá no livro Epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, há um só Deus com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é? Só ele é o mediador entre nós. Jesus Cristo aqui viu que este samaritano se arrependeu. E era um das pessoas de um povo que não gostava de Jesus. Isso serve de exemplo para nós. Um samaritano que não gostava de Cristo Jesus. Mas Jesus usou de misericórdia. Ainda diz aqui no último versículo 19. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Você já pensou se Jesus curasse, além de curar nossas doenças? Nós postamos de joelhos, porque sabemos que Jesus passou aqui na terra, no seu ministério de 33 anos, sabemos que ele pregou, que ele curou, na parte tanto carnal das enfermidades, mas também na carnal e na espiritual principalmente, Jesus curava tudo. E Jesus nunca, aquelas pessoas que foram até ele doentes, Jesus nunca pegou nada. Nada pegou nele, porque Jesus era santo. E ele era santo e é santo, porque é o Filho de Deus. Fique em paz através de Cristo Jesus no dia de hoje, que são 31 de outubro de 2023. Essa foi a palavra de hoje. Que vocês também procurem a Jesus como seu libertador e salvador. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.